Eu salvo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Eu venho gravar um vídeo sobre o evangelho do reino de Deus. Como esse evangelho é pregado, né? Com a sabedoria de Deus, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem levar o evangelho do reino de Deus como Deus quer que leva. Então vamos ver quem são aquelas pessoas que vinham antes de Jesus, né? Que estariam no meio do povo dele. Então vamos descobrir agora na palavra. Então nós vamos entrar na palavra. A palavra diz assim: dê de graça tudo que você ganhou de graça. Quem vem está errado. Concorda correto comigo? A palavra de Deus fala assim: ouvireis de rumores de guerra em vários lugares. Não assusteis que é lícito que isso aconteça. Quem ora para a guerra parar, está errado, tá? A Bíblia diz assim que aquele que quer será salvo, mas quem bate no peito que está salvo está contra a palavra, tá? A palavra de Deus diz também mais: dê a César tudo que for de César. Quem não dá a César o que é dele, está contra a palavra, né? A Bíblia diz assim que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Tem gente falando que Jesus já está vindo, está contra a palavra, né? O texto da palavra, ela tem texto e pretexto. A Bíblia diz assim, né, que nós estamos no será. Tem pessoas levantando a mão na igreja, dizendo que está salvo. Manda as pessoas levantarem a mão, né? Quem está salvo, levanta a sua mão. Mas a palavra de Deus não afirma que nós estamos salvos. Nós estamos no será salvo. Então, lugar de salvo é no céu e não dentro da igreja, né? Então nós estamos, se eu disser que eu estou salvo, eu estou contra a palavra de Deus, porque eu estou no será. Então quem fala que está salvo está contra o evangelho do reino de Deus, né? E nós procuramos para achar quem veio antes de Jesus, os que vieram antes de Jesus. Pois bem, sabemos que o evangelho de Deus é expulsar os demônios, o evangelho original é expulsar os demônios e curar os enfermos, né? A casa que vós entrar, sarai com a minha paz. Então se a igreja for digna do paralítico andar, Jesus vai curar ali dentro daquela casa os paralíticos. Se não for digno, Jesus não vai curar, porque a casa não é digna, não corresponde com Deus aquela casa. Então Jesus não vai curar. Então tem muitas pessoas esperando receber algo de Deus e não recebem, porque muitas vezes, né, encontra-se impedimentos, né, contra a palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia diz também que Jesus, ele veio expulsar os demônios, né? A palavra positiva é expulsar os demônios. Tem pessoas amarrando demônios, né? Está contra a palavra de Deus. A Bíblia em São João 10 fala que muitos virão antes de mim, né? Antes de Jesus, falando que Jesus ia fazer quando Jesus não falou, né? Quando Jesus não falou. Então, você, meu irmão, que aceitou Jesus, né? Está indo para a igreja, precisa viver a palavra, né? A Bíblia diz que os discípulos de Eliseu estavam em um lugar com um machado, e esse machado caiu dentro da água, né? Esse machado caiu dentro da água. Mas o machado não era deles não, era emprestado, tinha que devolver. Então Deus, vendo que o machado era emprestado, Eliseu orou e o machado flutuou para devolver para o dono. Hoje tem pessoas que pedem as coisas emprestadas dos outros e não devolvem. Isso não é para crente. Se você pegou emprestado, devolva. Não é seu. E se você perdeu, compre outro e devolva. E dá no lugar. Que é para você dar testemunho do evangelho do reino de Deus. Porque Deus deu testemunho devolvendo o machado, que não era deles, era emprestado para o dono. E você muitas vezes pega o que é dos outros e não devolve. Devolva, tá? Para você dar testemunho da palavra. Então vamos lá. Nós temos as revelações, né? E a ceia, né? A ceia inclui o pastor, inclui o presbítero da igreja. Então, muito bem. O pastor tem que ser um homem chamado por Deus para ser inclinado para a comida que permanece e não para a comida que perece. O presbítero, porém, tem que responder dentro da palavra para quando um enfermo aparecer, ele colocar a mão e o enfermo ser curado. Então, aquele presbítero que Deus separou ele para a obra, ele põe a mão e Deus cura. Aquele presbítero que Deus não separou, ele não cura ninguém, porque ele não corresponde com a palavra de Deus.
ele está fora da palavra de Deus. Então, o servo também não pode subir no altar para pregar. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele só serve para ser um seguidor e não para ser uma autoridade em cima do altar. E tem pastor colocando servo para pregar quando o servo não sabe o que faz o seu senhor. Pedro andou muito tempo com Jesus sem pregar o evangelho, só observando o que acontecia. E Jesus, olhando para Pedro, vendo que Pedro estava empolgado com aquilo, Pedro disse o quê? O que Jesus disse para Pedro? Pedro, você está muito impressionado com os leprosos que limpei, que foi 10, com o paralítico que andou, né? Sabe por que você não vê nada saindo das minhas mãos? Sabe por quê? Porque você faz papel de servo. Mas quando você não for mais servo, você vai entender, aleluia, o que eu faço. E o meu Pai vai mostrar para você a obra que eu faço. Pedro, porém, continuou andando junto com Jesus, né? Junto com Jesus. E chegou uma hora que Jesus separou Pedro para ser autoridade, né? Aí Pedro agora saiu de servo para amigo. E Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, preciso lavar os seus pés, porque o homem que eu não lavar os pés dele não tem parte comigo. Aí Pedro disse, lava todo o meu corpo. E Jesus disse, não, eu só vou lavar os pés, Pedro, porque para você ter parte no céu comigo. Então Pedro foi chamado para ter autoridade dentro da igreja para curar os enfermos. Se Pedro chegasse no lugar e o doente estivesse lá e não fosse curado, Pedro estava em falta com Deus, né? Pedro tinha que orar para Jesus curar aquele enfermo. Aí agora você vê que quando aquelas pessoas que veio antes de Cristo, eles vêm fazendo o contrário do evangelho. O missionário, porém, quando Deus chama um missionário, ele não vai por força, porque Deus sabe que se ele for por força, a violência vai pegar ele lá e quebrar ele no cacete. Ele vai ter briga lá e contenda. Esse missionário não pode ir por força, porque se ele for por força, a violência chega. Mas se Deus mandar esse missionário ir, o milagre acontece, onde ele chegar, onde por a ponta dos pés dele, Deus faz a obra. Por isso, tem muitas pessoas que vieram antes de mim, né? Diz o Senhor, lá em São João, né? 10, se não for de memória, disse que antes de mim não são pessoas que eu vou usar. Não. Essas pessoas estudaram a Bíblia, fizeram missionário, fizeram tanta coisa, mas a medicina do céu não chegou neles. Não chegou a medicina. Então, quando a medicina chega em você, Deus te enviou. Quando a medicina não chega, Deus não te enviou. Então, como é que Deus vai te enviar sem a medicina do céu? Fala para mim. Ele disse, ide, falou para Pedro, ide e levai o meu evangelho a toda criatura da terra. Porém, o que crer será salvo, porém, o que não crer será condenado. Não levei nem bolsa, nem bordão, nem duas tundas, nem duas aplacatas pelo caminho, e a casa que tu entrar é saudade com a minha paz. Se a casa for digna de receber a minha paz, desça a minha paz sobre essa casa, curando os enfermos e expulsando os demônios. De graça vós recebesse, de graça vós dai. Jesus está precisando de obreiro para cuidar das ovelhas, principalmente das que não andam na cadeira de roda. Jesus está precisando, né? A seara é grande, mas não tem quem trabalha. Por que não tem quem trabalha? Outra coisa que eu vou já deixar bem claro aqui, né? Na realidade da Bíblia, né, que alguém vai ver o que eu estou falando. Tem pessoas, irmão, que não conheceram a verdade, ainda mente ainda. Eles não conseguem ver a túnica que Deus coloca em uma pessoa. Então eles olham a aparência e não olham o conteúdo. Tá? Não olham o conteúdo. Jesus chegou, eles não conseguiram ver a túnica que Deus colocou no próprio filho dele. Né? Eles não conseguiram ver. Foi tanto que Jesus foi expulsar um demônio, e aquele homem sabia que o chefe dos demônios era Zebu. E aquele homem disse, Jesus, está expulsando demônio de Zebu? E Jesus disse, pode ver um demônio expulsar outro? Não. Por quê? Porque um demônio não vai expulsar outro. Ele vai dividir o reino dele. Não vai arrumar confusão. Entendeu? Por quê? Por causa da verdade. Então agora entra aí a verdade. Será que alguém vai conseguir chegar com a verdade no céu? Sem a mentira? Sem a mentira, irmão, será que vamos conseguir chegar no céu com a verdade? A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia. Agora eu pergunto, uma pessoa que mente, o que ele tem para dar para alguém? Eu pergunto para você, se o mentiroso é filho do diabo, o diabo vem roubar e matar e destruir. Eu pergunto para você, o que uma pessoa que mente tem para dar na igreja para alguém? Fala para mim. Então, quando o Filho de Deus foi ver, o Satanás foi junto, estava lá. Alguém levou Satanás para a igreja, porque ele estava lá atrás de um homem chamado Jó.
Aí você vê que o diabo, ele não fica só lá no centro de macumba, não. Ele fica procurando aquelas pessoas que Deus separou para fazer a obra dele, tá? Então a mentira, ela não pertence a Deus. Então a Bíblia relata que haverá duas ressurreições, né? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a perdição eterna, que são os mentirosos que amam e cometem a mentira diante do Criador. Então uma pessoa que ama e comete a mentira diante do Criador não tem condições de ele entrar no céu. Será que ele consegue chegar com a verdade no céu? Quem mente, irmão? Não consegue. Por isso não minta por nada e nem aceite ela por dinheiro. Não aceite, porque a mentira ela é treva, então a mentira habita nas trevas, a fofoca habita nas trevas, a calúnia habita nas trevas, o disse-me-disse habita nas trevas, a falsa profecia habita nas trevas, não é nada de Deus. Rede de pesca habita nas trevas, também não é de Deus. Tem muitas pessoas iludidas, pensando que Deus usa rede para pescar. Totalmente iludido. Pedro largou a rede dele para trás, porque Pedro pegava peixe do mar. Peixe homem de duas pernas é um anzol do céu que pesca esses homens. Eu falo isso para vocês porque eu estou aqui e eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? Porque se eu mentisse, Deus tinha que me fulminar. Então a Bíblia diz que todo homem de Deus tem que ter uma vara de pesca em suas mãos para pegar peixe de grande porte, porque Deus escolhe um peixe e manda você buscar. É assim que funciona. Não é você que escolhe o peixe, quem escolhe é Deus. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque Deus é quem escolhe, não é você. É por isso que muitas vezes uma pessoa vai para a igreja e ele não consegue permanecer lá com a mãe dele lá, né? Porque ele foi chamado pela mãe, mas não foi escolhido por Deus. Tem isso também. Então, quando Deus ele escolhe, a conversa é outra. Quando ele não escolhe, deixa o peixe embora. Você pode ver que muitas pessoas seguiam Jesus, mais de 5 mil, mas ninguém se viu para pregar o evangelho. Ninguém se viu, aquelas 5 mil não se viu para pregar o evangelho. O que se viu só foi 12 que foi chamado para pregar o evangelho, né? Então hoje toma muito cuidado nas pregações, aceite as pregações real, né, da palavra de Deus. A Bíblia diz que não haverá atrás de um homem e uma mulher, e nem traz em uma mulher e um homem. Então você vê que quem faz esse tipo de ato está contra a palavra de Deus. Concorda comigo? Porque é a Bíblia que fala, né? Não haverá atrás de um homem numa mulher, e nem traz numa mulher e um homem. A Bíblia também relata: eu dei o cabelo para a mulher em lugar de véu. Bom é que a mulher não corte seu cabelo. Porque a mulher que cortar o cabelo, ela não está contra mim nem contra ninguém. Está contra a palavra de Deus, né? Então Deus deu o cabelo para ela em lugar de véu, né? Bom é que ela não corte, né? E tem muitas pessoas que olham a aparência e não conseguem ver o conteúdo, né? A túnica de José, os irmãos dele conseguiram tomar a túnica material, mas a espiritual não conseguiu tomar, porque Deus revelava as estrelas para José. José podia contar as estrelas com a ponta do dedo. Tá aí? Então, você que tá levando, começou o evangelho, continua seguindo o evangelho. Não queira ser um pastor apressado ou ser um missionário, sabe por quê? Porque quem faz a escolha e quem dá crescimento não é o homem, é Deus. É Deus que dá o crescimento. Porque quando Deus dá o crescimento, até o paralítico fica em pé. Paralítico que não anda, pode ter a idade que for, fica em pé. Então Deus trabalha de um jeito que o povo não entende, tá? E muitas vezes você não consegue trabalhar junto com eles porque eles não conseguem corresponder com a ferramenta do céu. Porém, então vamos lá. Que tipo de ferramenta é essa? Muito bem. Deus existe um anzol dentro do céu que ele usa para buscar pastores desviados, né? Ele vem, revela aonde está o peixe e depois a gente vai lá buscar. Enquanto a gente está buscando os peixes para Jesus, alguém está falando que nós estamos desviados, porque quem está desviado é eles pela mentira. A mentira cegou o entendimento desse povo e eles não conseguem ver que eles estão desviados na mentira. Porque quando uma pessoa chama a gente de uma coisa que a gente não é, ele está desviado do evangelho dentro da própria igreja. Porque ele mentiu. E o mentiroso é filho do diabo. Então tem muitas pessoas desviadas para a mentira. Para a mentira, né? Então tá aí, né? Você não minta, nem aceite mentiroso que mente, e nem deixa você ser induzido a mentir. Porque se você mentir, você está arriscado a sofrer danos na terra, porque o anjo do Senhor
vai entrar, entrou no Egito e tocou ali em alguns que não tinha marca do sangue do Cordeiro. Você precisa ter a luz, né? A luz, Jesus diz que é a luz do mundo, né? A luz não anda em treva, ao contrário, ela liberta as trevas. Ela vai lá, entra dentro das trevas e ela destrói. Então vamos ver o que tem dentro das trevas. Uma pessoa que fala que Jesus está vindo, como da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, ele está contra a palavra. Ele está nas trevas. Uma pessoa fala que está salvo, quando a Bíblia fala que aquele que será salvo, ele está contra a palavra, ele está nas trevas. Uma pessoa que mente contra um irmão que não fez nada de errado, ele está nas trevas. Deus não está usando ele. Uma pessoa que fala que usa a rede para pescar a alma, está nas trevas, é um anzol. Deus não usa a rede, tá? A Bíblia diz, irmãos, que, presta atenção, a Bíblia diz que algumas pessoas vão subir, tá? Ponto, vão subir. Só que tem um detalhe. Tem que ver se essa pessoa tem alguma escada espiritual para subir. Porque todo lugar que se sobe se usa uma escada. Não vão virar passarinho para subir essa escada. Então, você que diz que vai para o céu, né? Aqui nos olhos de Deus, quando você vai subir, eu fico sabendo aqui, sem ninguém me contar. Porque você é espiritual e vai ser colocada a tua escada para você subir, que você fez todo o seu tempo dentro da igreja. Então, você vai subir aquela escada, o céu vai se abrir para você entrar, você vai misturar com as nuvens. Aí Jesus está te recolhendo. Então, toda vez que eu vejo uma escada, cutuco no céu, eu sei que aquele pastor, que aquela irmã vai subir. Agora, como Jesus vai levar o pastor da igreja, o presidente, agora nós vamos entrar no pastor presidente. Como é que ficamos sabendo que Deus vai levar o pastor? Muito bem. Se o pastor for espiritual, se ele for uma pessoa que Deus chamou ele é espiritual. No dia que Deus for recolher esse pastor, 2 dias antes, Deus vai revelar uma coluna maciça, igual aquela coluna de pedra que encosta nas nuvens. Essa coluna vai dar um terremoto nela até o seio da terra. Aleluia! Deus vai levar o pastor. Aí eu tenho que ir lá, outra pessoa vai avisar que Deus vai buscar. Para ninguém ficar assustado, que Deus vai buscar o que é dele. Está me entendendo o sentido? Porém, as ovelhas são diferentes, são numa escada. Então tem pessoas que não estão com essa escada feita porque madurou na estufa, não madurou no talo. O açúcar não corresponde com o de Deus. Tá vendo? Aí fica difícil. O que é uma estufa? Uma estufa é quando você vai para a igreja, que a irmã já está de saia lá, que ela diz que você tem que usar saia. Ela não deixa o Espírito de Deus dar crescimento em você espiritual. E você já começa a colocar aquela saia achando que você está certo, mas você não está. Tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, tá? Se você tem um vício, Deus tira de você, mas é Ele, temos que orar, não podemos reclamar. A pessoa que tem um vício de fumar, você vai orar, o pastor vai orar para Jesus tirar o vício daquele rapaz, porque só a oração tem poder para libertar aquele rapaz. Se você comentar, você vai perder aquele rapaz para o mundo de novo. Tá? Se você fazer fofoca. Então, quando nós éramos do mundo, nós vivíamos na mentira. Agora aceitamos Jesus, não podemos mentir. Não podemos mentir. E quem mente é filho do diabo. Bom, eu sei que ninguém quer ser filho do diabo. É a mesma coisa você perguntar: quem quer morrer? Ninguém quer. Mas matar, eles matam. Será que a pessoa que tira a vida de uma pessoa, se chegar a hora dele morrer, ele quer morrer, gente? Ele não quer. Se você perguntar quem mata, quer morrer, ele não quer morrer. Mas ele tem coragem de tirar a vida do seu semelhante. E isso não deve fazer. Tá? Porque só Deus tem poder para tirar a vida de um semelhante. É por isso que quando a cidade de Gomorra, daquela cidade foi destruída, né? A cidade de Noé foi destruída com água, porque tinha muita morte na cidade. E o anjo de Deus brandou na boca de Noé e disse que Noé fazia essa arca e destruía a terra. E ali Deus fez chover, né? 40 dias e 40 noites. As águas subiram 15 covados, se não foge minha memória. E ficou empossada 150 dias até matar os humanos. Depois que Deus matou todo mundo, aí Noé encontrou a terra.
Então, nós temos agora, vamos ver se Deus está se agradando dos humanos na terra. Nós vamos fazer uma análise aqui para ver se Deus está se agradando dos humanos na terra. Eu vou falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Doem quem doer. Vamos lá. O evangelho está sendo pregado ao contrário. Já começa por aí. Jesus mandou dar de graça, o que é de graça estão vendendo na igreja. Jesus falou que a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, estão falando que ele está vindo. Jesus falou, dê a César o que é de César, nego leva o dinheiro de César para a igreja. Nem entra nem o pastor no céu e nem quem deu o dízimo com o dinheiro de César. Aí nós temos o César do Sacaulão, o César do Mascate, do posto de gasolina, da casa de ave, da padaria, do mercado, do carro, tem o César da loja 100. Nós temos o César de todos os lugares. Do conserto do carro, da compra do mês, do gás, telefone, conta de água. Temos que trabalhar para pagar o nosso direito a César. E tem pessoas que não se preocupam em pagar a César e diz que está indo para o céu. Aí eu pergunto para você está indo para o céu? Que céu é esse que você chega lá com débito com César? Jesus era o Filho de Deus e o Pai dele, dono de toda a terra, e ele mandou Pedro pagar o tributo. Ele mandou Pedro pagar. E você não paga. Será que você está certo? Então tá aí a palavra de Deus para você entender, né, que muitas pessoas estão vindo antes de mim. Aí você abre lá em João, né, em São João 10, a palavra fala... Quem são aqueles que vêm antes de mim? Ele está orando para a guerra parar, quando ouvireis rumores de guerra em vários lugares. A hora ninguém sabe, ele está falando que eu já estou ouvindo. Vai vendo? Dê a César o que é de César, ele compra e não paga. Vai vendo? A ceia, vamos lá, falar sobre a ceia agora, né? A ceia que você participa na igreja. Vamos lá, sobre a ceia. O que é a ceia? Para que serve a ceia? Que significado tem a ceia? Bom, a ceia é o pão simulando o corpo de Cristo. É um símbolo do corpo de Cristo, tá? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, muito bem. A Bíblia diz que pão é feito com trigo. Muito bem, feito com trigo. Porque com joio não dá para fazer pão. O trigo dá para fazer coxinha, dá para fazer pizza, nhoque, pão, sonho, dá para fazer muita coisa. Joio não se faz nada. Muito bem, mas vamos deixar o joio de lado e vamos para o trigo e para a ceia. Aí chega o dia da ceia. Quando chega o dia da ceia, aquele pastor que está lá, ele tem que estar com o cajado de Deus na mão para fazer aquela ceia. Eu vou explicar o que significa isso. O cajado ele mede 1 metro de altura. É branco igual neve. Esse cajado, ele tem poder para libertar homens que viram cobra e saem para matar. E tem poder para libertar viciado também. Que aquele pastor cuidar, Deus liberta. Vai vendo. Só que tem um detalhe. Se o pastor não tiver com o cajado na mão, ele não está responsável pelas ovelhas. E se o presbítero que está com cargo de presbítero na igreja, ele não tem unção para a palavra, ele não está correspondendo com a palavra, ele também não tem unção nenhuma para curar ninguém. Ele não corresponde com a palavra quando a palavra fala. Se tiver algum enfermo, chamar quem? Não é o pastor não, os presbíteros da igreja. Eles vão colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados. Então se você sair procurando os paralíticos para o presbítero orar, não vai acontecer nada. Por quê? Deus não o chamou. Deus não colocou ele não corresponde com a Bíblia. Mas se você chamar um presbítero que corresponde com a Bíblia, Deus vai curar. Aleluia! Glória, glória, glória. Deus vai curar. Porque Deus, ele levantou aquele homem para fazer a obra dele. E jamais Deus vai deixar um aleijado na cadeira de roda, quando um presbítero que Deus chamou e ungiu, não vai curar aquele homem, lógico que vai. Então tá aí. Então a ceia, quando o presbítero vai orar pela ceia e o pastor vai orar, quando são pessoas ungidas de Deus, separadas por Deus, que Deus separou, o pão muda. Aquele pão, ele não é que nem aquela comida que você come e joga fora no banheiro, não. Aquele pão vai sumir dentro de você. Aleluias! Glória, glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Vai acontecer algo, aleluia, extraordinário no pão quando você pegar ele. Por isso, eles não conseguem discernir o corpo de Cristo no pão. Então a Bíblia diz, examinai o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice.
Porque o que come e bebe dignamente, ele come e bebe a sua própria condenação, não inserindo o corpo de Cristo no pão. Então eu pergunto para você, o que é que Jesus coloca no pão quando você põe ele na boca? Você, pastor, o que é que acontece com o pão quando você põe ele na boca? Seja quem está me ouvindo, o que é que acontece com o pão da ceia quando você coloca ele na tua boca? Ele salta para a vida eterna ou ele inclina para a comida que perece? Hein? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele recomenda todas as vezes em quem comer desse pão e beber desse cálice, lembrai da morte do Senhor. Celebrai. Só que tem uma coisa, irmão. O pão ele vem da padaria e aquele anjo que é o pastor, que é ungido de Deus, quando ele pegar aquele prato para orar, aquela taça ou a travessa, que ele começar, ali Deus já começa a colocar algo no pão. Aí eu pergunto para você já descobriu o que Deus põe no pão? Porque eu já descobri. Eu já descobri o que Deus põe no pão. Então eu conheço uma ceia que inclina para a comida que perece e uma ceia que salta para a vida eterna. Então aquele pão que você vai pegar, não é aquele pão na sua casa que toma café ou suco com aquele pão. Esse pão, aleluia! Glória, 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 glória! É uma responsabilidade diante do Senhor. Aleluia! Você assumiu uma responsabilidade diante de Deus e servir a ceia para os seus discípulos. E você não pode servir uma ceia que inclina para a comida que perece, mas sim pela comida que permanece e salta para a vida eterna. Aí eu pergunto para você, você sabe o que é que Jesus coloca no pão? Aleluia! Ou você come aquele pão como se estivesse tomando um café? Hein? Espírito de arrepio não é de Deus. Quem tem espírito de arrepio tem que expulsar o demônio das trevas de arrepio dele, que não é de Deus. Quando vim te arrepiar, clama o sangue de Jesus Cristo. Clama o sangue de Jesus que o espírito de arrepio sai, que é o espírito do medo. Você pode ver quando você chegar num lugar, você se arrepia porque alguma coisa ruim tem por ali. Pressentimento ruim. Então o espírito de arrepio não é de Deus, tá? É do enganador. Cuidado. Então você que não tem uma estrutura espiritual, né? Não está preparado para levar o evangelho, se prepare primeiro. Agora vamos ver como é que você vai descobrir que Deus te mandou levar o evangelho. Você não está indo por força. Deus te mandou. É fácil. Você mesmo vai se ver dentro de um avião sem comprar passagem nenhuma, lá dentro. E vai se ver com a Bíblia na sua mão aberta, pregando o evangelho. E a sua voz saindo da sua boca como um trovão e entrando dentro das nuvens. Isso quer dizer que Deus te mandou pregar o evangelho. Tá? E você vai, e Deus vai te usar, vai te abençoar lá, porque a violência não vai chegar. Aonde tiver violência, vai cair por terra as trevas. Quando as trevas vierem contra a luz, vai se manifestar e vai cair, porque Deus te mandou pregar o evangelho da luz. Você está levando luz e não treva. Por isso não vá por força e nem por violência levar o evangelho. Porque se você for por força, a violência chega para te pegar. Tá? Isso acontece com muitas pessoas que não sabem discernir a hora que Deus mandou ir e vai. Por isso, quem está falando com você tem experiência. Né? Eu fico de longe observando muita gente que quer levar o evangelho. Tá? E vejo as pregações também. Eu vi uma pregação de um sujeito que ele disse assim, eu estava na igreja, né? Ele disse assim, irmão, a televisão está tirando as irmãs da igreja. Diz que a televisão estava tirando as irmãs da igreja. Você sabe o que o Espírito Santo falou? Fala daí mesmo de onde você está. Eu estava lá atrás, eu disse, irmão, a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, as alturas, o porvir, a profundidade, nada consegue separar uma irmã do amor de Jesus. Agora, uma coisa que o homem faz, de vidro que se quebra e apaga. Ô irmão, pelo amor de Deus. Se não tem o que pregar, não fale. Não fale. Se nem as alturas que Deus criou, nem a profundidade, consegue separar uma irmã de Jesus, por que com uma coisa que o homem fez consegue? Eu queria saber que autoridade tem um apocalipse numa televisão dessa. Não tem autoridade nenhuma.
Diante de Deus não tem autoridade nenhuma. Isso aí é um vidro, quebra. Por isso, não se iluda com certas pregações, né? E você que quer ser vaso de Deus, você que quer ser vaso de Deus, aí vai uma instrução. Para você ser vaso, para levar a palavra, você não pode levar só a palavra, você tem que levar o milagre também. Você tem que levar os milagres junto. A cura tem que ir com você, você tem que levar remédio também, não é só a palavra. Porque você vai encontrar muitas pessoas precisando de remédio. Aí eu pergunto, você tem para dar? Pedro encontrou assassino dentro da igreja e um aleijado fora da igreja. Pedro viu de longe. E você sabe por que Pedro descobriu? Porque quando aquele aleijado, Pedro curou aquele aleijado através de Jesus ali, aquele povo saiu dentro da igreja e começaram a gritar: nossa, Pedro, que santidade que você tem. Sabe o que Pedro falou para aquele povo? Não se maravilheis, pensando que pela minha santidade andou esse aleijado. Mas aqueles que vocês mataram ele lá em Jerusalém é quem fez andar esse aleijado. Porque Pedro viu o assassino lá dentro da igreja. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.